A paz do Senhor, irmãos, mais uma vez, pela graça de Deus, rogando a sua misericórdia sobre as nossas vidas, vamos meditar na palavra de Deus, nas nossas lições que temos seguido do trimestre para a Escola Bíblica Dominical, dirigido à classe dos adolescentes. Hoje, nós já estamos na nossa lição de número 10, com o tema Não Havia Rei em Israel, sendo o tema do trimestre a conquista de Canaã. E com o nosso texto áureo, que se encontra no capítulo 21 do livro de Juízes, no verso 3, que diz: E disseram: Ah, Senhor, Deus de Israel, por que sucedeu isso em Israel, que hoje falte uma tribo em Israel? Sendo a nossa leitura bíblica no capítulo 17, dos versos 1 ao verso 6. Mas, como de costume, nós já vamos passar para os destaques da nossa lição. No caso, a lição de número 10, Não Havia Rei em Israel, foi subdividida em 3 tópicos, sendo o primeiro deles idolatria, o santuário particular de Mica e o santuário de Dan. O segundo, desordem e irregularidades na vida política e religiosa de Israel. E o nosso terceiro tópico, remorso dos israelitas e transição para o reinado em Israel. São esses 3 tópicos, então, mas é importante, e nós sempre reforçamos, a necessidade de nós fazermos uma revisão para que se dê continuidade ao entendimento das aulas anteriores para, então, a aula atual. Cabe, então, esse destaque aos professores. E aconselho que seja retomado, então, aquele princípio de como está sendo estudado o livro de Juízes, que agora nós estamos, com um destaque que juízes, como nós vemos, libertadores, como está escrito em várias vezes, nós vemos esse destaque no livro, não são juízes, como novamente nós precisamos destacar, julgam causas, não. Esses juízes, esses libertadores aqui neste livro, nós bem sabemos que são homens, mulheres que são responsáveis para trazer a justiça divina ou a orientação divina para o povo de Israel. E na lição passada, nós tivemos o destaque do juiz Sansão, sendo ele o último juiz descrito aqui no livro de Juízes, mas nós vamos ver que ainda segue essa tradição, essa forma de viver do povo, sendo Sansão, então, nazireu desde o ventre. O seu nascimento foi anunciado e de lá já foi profetizado que ele seria um juiz, o libertador de Israel. E assim nós vimos Deus operando através de sua vida. Agora, para nós entrarmos na lição de número 10, é um contexto um pouco diferente. E nós já vemos esse destaque de como estava a situação de Israel nesse contexto, nesse momento que agora nós vamos estudar na lição de número 10. E nós podemos ver claramente no capítulo 17, no verso 6, quando diz: naqueles dias, ou melhor, nesses momentos que nós vamos estudar agora, naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. E esse verso é interessante, ele é repetido no último verso do livro, quando diz: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então nós temos, e nós precisamos, antes de iniciar a nossa lição, já dar
esse contexto, essa orientação. Não tinha juiz, não tinha rei, então cada um fazia conforme a sua consciência, ou o que parecia reto, ou o que achava que seria o correto fazer. Certo? Outra coisa que eu anotei como destaque, que nós precisamos entender, é que várias vezes nós vamos ver nesses capítulos que nós vamos estudar agora, a citação de um levita. Havia um levita mas isso não necessariamente quer dizer que ele é um sacerdote, um filho de Arão. Pois nós temos na tribo de Levi, quando foi assim separado para trabalhar ou estar à disposição do serviço a Deus no tabernáculo e assim por diante, nós vemos então a separação da família de Arão, Arão e seus filhos, sua descendência, como sendo sacerdotes, eles com uma obrigação sacerdotal, de oferecer os sacrifícios, enfim. Mas nós temos também, dentro da tribo de Levi, temos as famílias dos coatitas, dos gersonitas, dos meraritas. Todos eles também trabalhavam na administração do tabernáculo, mas sacerdote só era os da família de Arão, tá? E a sua descendência, e assim os seus filhos. Dito isso, nós começamos então o nosso primeiro tópico, que diz idolatria, o santuário particular de Mica e santuário de Dan. Meus irmãos, como nós já lemos aí no capítulo 17, verso 6, como também no último verso do livro de Juízes, cada um fazia o que parecia bem ou o que julgava ser direito, correto. Mas o que nós temos aqui nada mais é que uma situação caótica dentro do povo de Israel. Não era povo estranho, não. Do povo de Israel. E o que nós temos aqui a partir do capítulo 17 é que existia um homem chamado Mica, da tribo de Efraim, e a sua mãe teve, vou usar o termo roubado ou tomado de si, uma quantia em dinheiro, que cita a Bíblia, de 1.100 moedas de prata. E segue a história dizendo que o seu filho Mica o recuperou. E conforme ele recuperou, ou tomou e devolveu a sua mãe, o que tem registrado aqui é que ela dedicou ou entregou esse dinheiro que ela havia perdido e foi assim retomado ao Senhor. Mas o que nós temos aqui na sequência é que ela manda então fazer uma imagem de escultura. E essa imagem, ela pega 200 moedas dessas 1.100 e manda derreter e nessa quantidade fazer essa imagem. E nós temos também aqui registrado que na casa de Mica ele tinha uma causa de deuses, povo de Israel, tribo de Efraim. Ele tinha então essa casa de deuses. E dentro dessa casa de deuses, ele colocou lá, como diz o texto, terafins. Mandou fazer um éfode e a imagem de escultura que também fez com essas moedas que ela recuperou. Só para nós entendermos, terafins são imagens, como a gente poderia dizer, mostrando ou solicitando proteção desses deuses. E há citações até de comparação desses terafins com o atual, que hoje nós já ouvimos, com os anjos da guarda, né? Essa triste citação. Então, fez, sim, imagens de escultura simbolizando deuses que protegiam a sua família, ou protegiam a sua casa, ou protegiam a si mesmo, tá certo? E o éfode, como nós já temos a referência bíblica de éfode é uma vestimenta
que Deus mandou assim fazer para os sacerdotes, os que estariam trabalhando nos sacrifícios, na adoração a Deus no tabernáculo. Então, para que se fosse então feito esses serviços de adoração a essa imagem de escultura, ou a também trabalhar nessa casa de deuses com os terafins, Mica pega um de seus filhos e consagra sacerdote. Lembrando, aqui nós temos uma bagunça, né? Éfode, terafins, imagem de escultura, e agora um dos filhos de Mica, da tribo de Efraim, sendo sacerdote. Mas vamos lá, o texto bíblico não para por aí. É quando então, a partir do verso 7, nós vemos a citação de um tal levita, jovem de Belém, que saiu da sua cidade, que nós podemos até trazer à memória que a tribo de Levi não tinha possessão de terra, mas sim foi-lhe dado cidades em todas as tribos de Israel. Ao todo, nós temos lá as 48 cidades. Mas o destaque que se tem desse jovem levita, lembrando também, não diz aqui que é da família de Arão, então tinha esse destaque, a família de Arão eram chamados de sacerdotes, apesar de também serem levitas, mas esse levita aqui descrito, ele sai da sua terra, da sua cidade, em Judá, para buscar comodidade. É o que nós temos aqui. E então, conhecendo Mica, chegando até a casa dele, Mica então lhe faz uma proposta. Olha, fica aqui comigo, como meu sacerdote, e eu te pago um salário, te dou comida, sustento, vestimenta, tudo que você precisar, eu te dou mais um salário. E o que o jovem procurava? Comodidade. Encontrou na casa de Mica. E é o que nós temos aqui na sequência, que nós vemos no final do capítulo 17, é que Mica então consagra no verso 12 o levita como seu sacerdote. Mas ainda não está ruim o suficiente. Quando nós vemos agora no verso 13, nós temos assim descrito: então disse Mica, olha o pensamento dele, agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Casa de deuses, deuses para proteção, que era até um costume do povo anterior, que morava na terra de Canaã. Fez uma imagem de fundição, uma imagem de escultura para adoração. Colocou o filho como sacerdote e agora, com um levita consagrado também para sacerdote, eles julgam então que Deus o vai fazer bem. Para nós vermos a que nível chegou. Mas vamos lá. Seguindo aí no nosso ainda primeiro tópico, nós começamos o capítulo 18 com uma tribo, a tribo de Dan, buscando aumentar o seu território. E para isso, eles selecionam lá espias e mandam esses espias por volta do seu território. E nós bem sabemos, se nós formos lembrar lá no mapa que nós estudamos nas lições anteriores, Dan fazia divisão com Efraim, divisão territorial. E lá nessa passagem desses espias, chegam na casa de Mica. Chegando na casa de Mica, vêm e conversam com o sacerdote, então o sacerdote de Mica, e ele conta a sua história, que lá o que tem lá na casa dos deuses e como foi o acordo dele com Mica. Os espias então prosseguem e acham uma cidade para conquistar e retornam para a tribo. Quando então ajunta o seu exército e vai para capturar essa
cidade, ou tomar posse desse território. No caminho, o que nós temos é que com o exército, a tribo de Dan chega na casa de Mica, toma para si o sacerdote e a sua imagem de escultura e leva, conquista a cidade. E mais um destaque que é interessante é que o sacerdote, então, o levita, falando com a tribo de Dan, diz: não faça isso, né? Vai me tirar aqui da casa de Mica. E a resposta que se tem é que a tribo de Dan, no verso 19, diz: é-te melhor que sejas sacerdotes da casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma geração em Israel? Então coloca ali uma comparação. Você é sacerdote de uma família, de uma casa. Não é melhor você ser sacerdote de uma tribo? E a resposta, ou a reação, melhor dizendo, desse levita, no verso 20, diz que alegrou-se o coração do sacerdote. Estava buscando comodidade e parece que está sendo bem-aventurado nessa, né? Enfim. Mas vamos lá. Então levou o sacerdote, levou o éfode, levou os terafins e levou também a imagem de escultura. E o que nós temos registrado para finalizar a tristeza desse momento é que lá no verso 30 e 31, nós temos registrado que os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. No verso 31, e assim, pois, a imagem de escultura que fizera Mica, estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Vamos lá, a tristeza que a gente precisa compreender nessa parte. Então, sai de uma família da tribo de Efraim e vai para ser a idolatria ou o Deus de toda a tribo de Dan. E o que nós temos registrado aqui, justamente nesses dois versos que nós lemos, é que foi estabelecido essa imagem de escultura, de fundição, como Deus da tribo de Dan. E esse final, aqui do verso 31, que nós precisamos também entender, é que o tabernáculo do Senhor foi levantado primeiramente, quando se tomou posse, sossegou a terra lá de Canaã, foi em Siló. Então, assim que o povo entrou na terra prometida, conquistou aquele território ao redor, levantaram então, por ordem de Deus, o tabernáculo em Siló. E nós temos esse registro também quando Josué congrega todo o Israel em Siló, lá oferece sacrifícios, enfim. Então, Siló foi a primeira capital, ou o primeiro lugar que ficou estabelecido o tabernáculo, o templo do Senhor, em Canaã, após tomar posse da terra. Então, aqui fica bem claro que enquanto a casa do Senhor, o tabernáculo, esteve lá em Siló, na tribo de Efraim, a tribo de Dan permaneceu com a idolatria, a imagem de escultura e de fundição. Tá? Isso não quer dizer que a gente vê algum comentário, é que foi levado o ídolo para o tabernáculo. Não, o tabernáculo em Siló, na tribo de Efraim, e a tribo que tomou como Deus e adorou foi a tribo de Dan, tá? A tribo vizinha a Efraim. Bem, meus irmãos, nesse primeiro texto que nós temos, nesses 2 capítulos, nós temos muitos detalhes e muita coisa a gente pode tirar de lição. Mas alguns destaques eu quero
aqui enfatizar com os irmãos professores da classe de adolescentes para nossa aplicação ou verdades práticas que a gente precisa, além da história, trazer como entendimento, como princípio. Vamos lá. Primeira coisa que nós temos aqui de destaque é que o povo de Israel servir a Deus como deseja, como eu quero, do meu jeito, como bem parece aos meus olhos. Aí é a primeira coisa. Nós não servimos a Deus como nós queremos. Nós não temos que fazer o que nós queremos. Se Deus, o Senhor, é o nosso Deus, então temos que servi-lo como Ele assim o quer. E não como nós bem entendemos, ou como nós achamos, ou venhamos a pensar que é correto. E temos que ter cuidado disso, porque essa situação que nós vemos aqui, a cada dia não sumiu no povo de Israel, não. Porque nós vemos muita gente querendo servir a Deus da sua maneira. Ou então, independente da palavra de Deus, independente dos ensinamentos. E por que não dizer independente até do próprio Deus, que é como nós vemos aqui no nosso texto, em tela. Outra coisa de destaque facilmente percebida é como a falta de conhecimento de Deus, falta de conhecimento da sua palavra, causou ou leva ao desvio de Deus, à idolatria. Isso é muito claro aqui. Como que pode, se a gente for aprofundar, um levita que é responsável pelos trabalhos do tabernáculo, cresceu conhecendo os sacrifícios ou a forma de adorar a Deus, se sujeita a isso. E é o que nós já temos falado, e cabe nós repetirmos, que está escrito em Oséias, no capítulo 4, no verso 6, que a falta de conhecimento, ou o desprezar o conhecimento de Deus, isso trouxe a destruição do povo de Israel e também trará a nossa destruição. Por isso, a recomendação, a insistência de aprender, de nós nos dedicarmos ao ensino, à escola bíblica dominical, ao curso de ensino e aplicarmos a meditação da palavra, porque é isso que nos vai fortalecer e nos orientar de como nós devemos nos proceder. Outra coisa que não é novo, nós podemos ver aqui no texto e é também aplicado em nossos dias, é a mistura do que é santo, do que é profano, do que é dedicado a Deus e do que não é dedicado a Deus. E isso nós temos também nos nossos dias. Pega-se o nome igreja cristã ou igreja evangélica, mas parece que tem mais costumes mundanos ou procedimentos mundanos que procedimentos bíblicos. É misticismo, água, e objetos santos da terra retirado não sei da onde. Misticismo puro dentro do cristianismo. Ou até mesmo outras religiões pagãs que são trazidas para o meio cristão. Idolatrias, costumes, formas de viver, prostituição e tantas outras coisas que nós podemos ver que muitas vezes entra nas nossas igrejas hoje em dia. E o que é abismo puxando outro abismo, e a tendência é chegar a um ponto de calamidade. Ou de quem está por fora olhando a Bíblia e fala, meu Deus, isso aqui não é cristão, não. Mas é tudo consequência da falta de conhecimento, não conhecer a Deus e também desse desvio total da presença de Deus. Vamos lá, outra coisa. Esse texto é grande, mas muitos destaques. Mas mais um,
Crente atrás de comodidade. Isso aí também não é difícil nós analisarmos nos nossos dias. Nós podemos ver pessoas procurando igreja que adaptam a sua maneira de viver. Não, aquela igreja é muito rígida. Não, eu quero viver assim, então eu procuro igreja assim. Da mesma forma, vou usar o termo, me perdoem, obreiros que se moldam de acordo com a necessidade do povo. O que o povo quer ouvir? Ah, que pode tudo? Ah, então eu vou falar que pode tudo. O que as pessoas vão fazer? Querem ouvir para ficarem junto comigo? É isso? Ah, então eu vou falar isso. E desprezam, muitas vezes, até o conhecimento prévio das Escrituras. Deus não muda. O que é certo e o que é errado. E não adianta as atualizações da nossa maneira de viver, porque a maneira de Deus ver, ou o que é estabelecido de Deus certo e errado, continua sendo certo e errado, independentemente das nossas atualizações sociais aí. Mas vamos lá. Outro tópico. Assim que chegou uma nova oferta ao levita, melhor aos seus olhos, e foi. E parece que se repete hoje de novo, né? Ah, surgiu uma igreja ou uma forma de ver diferente da Bíblia. Ah, que beleza, né? Cuidado, né? Está buscando comodidade, o mundo vai oferecer a comodidade que deseja. Mas se você quer a verdade, somente nas Escrituras que nós vamos achar isso. E não se preocupando na nossa forma de estar, mas em sim, de sermos melhorados, lapidados, aperfeiçoados por Deus, porque aqui nós temos sim que melhorar. Enquanto nós estamos na terra, nós estamos em aperfeiçoamento até chegar à estatura de varão perfeito. E não escondemos as nossas fraquezas, mas buscarmos em Deus força e também a transformação. E por fim, só um destaque, que nós temos aqui já duas tribos envolvidas, né? Ou, vamos assim dizer, a tribo de Efraim e a tribo total de Dan, entrando nessa idolatria. Seguindo então no nosso segundo tópico, nós temos a desordem e irregularidades na vida política e religiosa de Israel. Vamos lá. Primeira coisa de destaque aqui, a partir do capítulo 19, capítulo 20, esses capítulos que fazem parte do segundo tópico, é que no verso 1 diz, aconteceu também naqueles dias. Nesse período que nós estamos vendo, agora, de Mica, Dan, tomando aquele ídolo para si, também agora começa, naquele mesmo período, começa essa história do capítulo 19 e 20. E o que procede aqui? Nós temos novamente um levita. E esse levita está peregrinando nas montanhas de Efraim. Tá? E tomou para si uma mulher concubina. O que é uma concubina? É mulher que é tomada, né, por esse homem, não como uma esposa, não tem os direitos de esposa, mas vive como esposa, tá certo? Apesar do que nós vemos na sequência de textos, sempre tratando esse levita como marido dessa mulher de Judá, tá? Mas o que nós temos aqui? Esse levita tomou para si essa mulher como concubina e essa concubina adulterou. Teve relações com outro homem. E logo foi deixada de lado, sem querer entrar em detalhes das consequências do adultério para a lei, tá? Mas nós já sabemos essas consequências, que os dois que adulteraram deveriam ser mortos. Mas vamos lá. Seguindo, o que nós temos aqui é que o levita
passados-se 4 meses, vai a Belém, na casa do pai dessa concubina, para tornar a tomá-la como sua mulher. Segundo a expressão que nós temos aqui, conforme o seu coração. Estava apaixonado, estava com saudade dessa concubina. E lá vai, fica um tempo em Belém, com o seu sogro querendo que esse levita ficasse com ele, mas logo, então, que ele consegue, ele parte, tomando a sua mulher, e vai voltar para as regiões de Efraim, onde ele estava peregrinando. Lembrando do mapa, Judá, para ir para Efraim, entre Judá e Efraim, nós tínhamos no meio Benjamim. Tá? E o que acontece? Ele, seguindo na sua viagem, vai parar em uma cidade para descansar, repousar à noite. Ele tem perto uma cidade dos Jebuseus, ou então a cidade de Gibeá, que é da tribo de Benjamim. E o que nós vemos aqui, de pronto ele fala, não vou desviar para outra cidade, vou para a cidade da tribo de Israel, né, de Benjamim, mais específico que nós temos aqui, Gibeá. Lá em Gibeá ele chega, ele não é recebido, né, como é de costume e até dever dos israelitas tratarem com hospitalidade, mas não. Ele fica na praça até quase anoitecer, quando chega um homem já velho, também da tribo de Efraim, que estava em Benjamim trabalhando, enfim, morando na cidade de Gibeá, quando esse homem recebe esse levita, a sua concubina e o seu servo, em sua casa, leva para sua casa, como era dever de todos da cidade. Mas vamos lá. Seguindo o texto, nós vemos a triste situação que se apresenta. Quando então os homens daquela cidade de Gibeá, aqui descrito como homens de Belial, nós temos referências quando se trata de chamar homens de Belial, qual o termo melhor para nós usarmos? Que fazem o que é mal, o que é impuro, ou que buscam a maldade. Esses homens benjamitas de Gibeá vão até a casa desse senhor que recebeu o levita, a concubina e seu servo, e com a expressão, tira esse homem, esse levita para fora para que o conheçamos, para que esses homens da tribo de Benjamim, da cidade de Gibeá, pudessem ter relações com o levita. É quando nós vemos então o senhor da casa, esse homem velho, oferecendo para esses homens da cidade de Gibeá, não faça esse mal, eles estão na minha casa. Então, se fazer mal a eles, está fazendo mal a mim, que eu o recebi, né? Conforme o costume de Israel também. Mas o que acontece? Fala, toma para si a minha filha, que é virgem, e toma a concubina dele, e fazem o que parecer bem aos seus olhos. E eles insistindo, não, nós queremos o levita. Olha o ponto. Dentro da tribo de Israel, dentro do povo de Israel, da tribo de Benjamim. Olha a situação. E querendo o levita, como não foi atendido, pegaram então a concubina desse levita, né, e abusaram dela a noite inteira. Quando então, no amanhecer, ela foi encontrada morta. Esse levita toma a sua concubina, vai para sua casa, lá onde ele estava peregrinando em Efraim, reparte em pedaços essa mulher, concubina, e manda esses 12 pedaços para cada tribo de Israel com o dito, com o ocorrido. E o que acontece? Seguindo o texto bíblico, agora já no capítulo 20,
nós temos que o povo de Israel se ajuntou, se congregou para a batalha. Que mal? Como assim? Quem fez esse mal em Israel? E nós temos que ajuntou-se 400 mil homens armados para ir para a guerra. E quando então foi novamente ratificado a história de que o levita, peregrinando em Gibeá, da tribo de Benjamim, passou toda essa situação, nós vemos então que o povo de Israel de imediato se prepara para a guerra e pede aos benjamitas que entreguem a cidade para que esses homens sejam mortos, mas a tribo de Benjamim não deixa. E se ajunta também em batalha contra as demais tribos de Israel. Povo irado. E acontecem uns fatos interessantes aqui no meio dessa sequência, que já preparados para a batalha, vamos batalhar, e vai e pergunta para Deus, Deus, quem vai primeiro? Agora lembraram de Deus. Agora. Nós vamos batalhar, vamos? Quem vai primeiro? Vamos perguntar para Deus. E Deus assim responde ao povo de Israel, indo então primeiro na batalha a tribo de Judá. E o que nós temos aqui registrado? É que essa sequência continua. E esse primeiro ataque, os benjamitas vencem. É tido então um novo ataque. Novamente os benjamitas vencem. Daí eles ficam tristes e vão consultar o Senhor. Senhor, por que está acontecendo isso? Vocês querem fazer? Daí Deus responde para eles, agora vocês podem ir à batalha que eu vou dar a vitória. E assim acontece. Ao ponto de as cidades de Benjamim são destruídas. E resta somente do povo de Benjamim 600 homens. Todos os restos, os animais, os homens, as cidades foram queimadas e destruídas pelas demais tribos de Israel. Vamos lá. Aplicações para a gente. Primeiro ponto que é de destaque para que nós precisamos nos concentrar. As consequências do afastamento de Deus. Abandonou ou não deu valor ao conhecimento, afastou-se de Deus. Se a gente for pegar agora, olha o nível que está a cidade de Gibeá. O que nós temos para destacar de Gibeá? O que tinha lá? Eles cumpriam os deveres da lei, como tratar bem os irmãos, a hospitalidade, aquela situação social. O que eles buscavam? Pura e simplesmente violência. E seus costumes estavam tão mudados, que agora tem esse destaque da homossexualidade no meio do povo de Israel. Sendo que a lei de Deus descrita, que nós podemos ver lá em Levítico, capítulo 18, que esse tipo de relacionamento para Deus é algo insuportável, é algo deplorável, ou outras palavras que a gente possa utilizar aqui. Mas vamos lá, no texto mesmo, propriamente dito, no capítulo 18, no verso 22, que nós temos é: com varão te não deitarás como se fosse mulher. Abominação é. E é o que está acontecendo dentro do povo de Israel. E na cidade, como nós vemos, provavelmente é algo normal, porque os homens da cidade, é o relato que nós temos, foram até a casa desse homem já velho, que abrigou o levita. Desvio total de Deus. Mas vamos lá. Segundo ponto que nós precisamos destacar aqui. Cuidado, atenção.
de nós queremos praticar a justiça, ou até mesmo com a aparência de temor a Deus, sendo que esse temor não é verdadeiro, não. Porque nós vemos que as demais tribos de Israel, pelo menos as citadas até o momento, não estavam lá essas coisas, não. E hoje, muitas vezes, nós temos o mesmo costume de apontar, de querer condenar, de praticar uma pseudo-justiça, sendo que a nossa justiça aos olhos de Deus é como trapos de imundícia, é o relato que nós temos na Bíblia. Sendo que nós precisamos buscar em Deus essa justiça. E temos até o relato em Mateus, no capítulo 7, quando Jesus ensina ao povo: tira primeiro a trave do teu olho para falar do cisco do olho do seu irmão. E muitas vezes nós agimos da mesma forma. Queremos no ímpeto praticar a justiça. Não, errou, é morte, vamos falar na nossa linguagem cristã agora, atual. Errou, desliga, não recebe mais, não fala mais com crente. E onde que está o amor, Sendo que nós também não somos dignos de sermos condenados também, não? Nós não erramos. Nós podemos atirar a primeira pedra. Temos que ter esse cuidado de queremos colocar a nossa vontade, a nossa maneira de fazer a justiça. Mas Deus sim, como aconteceu aqui no caso, quando eles foram consultar o Senhor, fala, agora sim. Daí é o que nós temos no verso 35 do capítulo 20. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel. E nós temos também registrado em Romanos, no capítulo 12, no verso 19, que diz: a vingança é minha, diz o Senhor. Deus é sim que é juiz e pode então trazer a justiça, a condenação a quem de direito. Sendo que também ele pode aplicar da sua misericórdia, assim como ele tem feito conosco a cada dia. Somos sustentados, permanecemos em pé pelas suas misericórdias, como está lá em Lamentações. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Mas vamos seguir então. Agora já no nosso terceiro tópico, nós temos remorso dos israelitas e transição para o reinado em Israel. O que nós temos aqui? O que sobrou da tribo de Benjamim, aqui descrito, foi 600 homens. E agora eles começam, as demais tribos de Israel, começam a se lamentar e dizer, meu Deus, inclusive é o texto áureo que nós lemos, que diz, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje falte uma tribo em Israel? O povo perguntando, por que a tribo foi quase dizimada, destruída? Nós bem sabemos a resposta. Mas o povo de Israel, então, procura reparar esse dano, ou tentar trazer novamente à existência a tribo de Benjamim. E o que nós temos aqui agora no capítulo 21 registrado é 2 juramentos que o povo de Israel fez. O que nós podemos destacar aqui, o primeiro, é que tendo em vista esse fato, essa situação ocorrida em Gibeá, e todo o povo se congregou para a batalha, o povo de Israel falou que não daria mais, as demais tribos, não daria mais as suas filhas aos benjamitas. Então, a tribo de Benjamim em si se perderia com esse juramento. Seria extinta do povo de Israel. E a outra
juramento, ou outra promessa feita com toda a tribo de Israel, é que quem não tivesse se ajuntado para essa batalha do povo de Israel, eles seriam dignos de morte. Eles teriam como consequência de não cumprir a convocação com a morte. E nós vemos, aqui na sequência do capítulo 21, que é destacado uma cidade chamada Jabes Gileade, que não foi à batalha. Então, como a promessa feita anterior, o povo de Israel foi a essa cidade, Jabes Gileade, que nós vemos no histórico bíblico fazer parte da tribo de Manassés, do Oriente, ou do outro lado do Jordão. As tribos vão lá e destroem a cidade e matam todos os homens, todas as mulheres casadas, né, que já tiveram os seus maridos, as viúvas, enfim. Mas, pensando na tribo de Benjamim, toma as suas mulheres virgens, conservam em vida e dão para os benjamitas, para que pudessem então voltar a se multiplicar e assim permanecer a existência da tribo de Benjamim. Certo? Vamos lá. Esse é o que nós temos no capítulo de número 21. Mas o que a gente precisa dar de destaque e aplicação? O primeiro tópico, que é separado aqui para nós darmos ênfase nas nossas classes, é um contexto geral da lição de hoje, que é que nós vemos tanto no primeiro verso como no último verso, né, nós começamos a nossa lição. Eu li lá no capítulo 17, no verso 6, que cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos, ou então no capítulo 21, no verso 25, que diz: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então, primeira coisa que a gente tem que tirar de verdade prática, de princípio e dar destaque na nossa classe, é que o coração do homem é enganoso. Se cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, se cada um fazia o que parecia direito, logo nós estamos perdidos. Nós verificamos então que o nosso coração é mau, é tendencioso, ou como nós temos registrado na Escritura Bíblica, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida. É isso que faz parte da nossa natureza. E nós temos também registrado lá em Provérbios, capítulo 14 e verso 12, há caminhos que ao homem parece direito, né? Mas o seu fim são caminhos de morte. Então, esse primeiro tópico da nossa verdade prática precisa estar bem destacado como princípio. Nós fazemos o bem, ou nós temos a direção em Deus quando nós estamos em Deus. Nós fazemos o bem. É fruto do Espírito, como nós podemos ver também em Gálatas, a benignidade, a bondade. Isso faz parte de Deus atuando nas nossas vidas. A verdadeira bondade, a verdadeira benignidade. E não a bondade por interesse, ou até mesmo por soberba, para se fazer bonzinho, não. Tá? A verdadeira benignidade e bondade vem de Deus. O segundo ponto, que é importante a gente destacar, é o prejuízo causado pelo pecado. A separação de Deus, a idolatria, isso trouxe consequências para todo Israel. Tanto aqui, que nós vemos registrado nas batalhas, como também nós vemos registrado na decorrência do povo de Israel. Idolatria, desvio de Deus, pecado, cativeiro, perseguição, destruição. E aqui no nosso tema de hoje, quase extinção de uma tribo.
por causa do desvio de Deus, por causa da idolatria, por causa de... A gente pode aí então novamente listar tudo que nós vimos. Tá bom? E como diz em Romanos, no capítulo 6, verso 23, o salário do pecado é a morte. Então, e em Isaías também diz, o que faz separação entre nós e o nosso Deus? É também os nossos pecados. E por fim, para nós registrarmos então e novamente constatarmos a nossa necessidade de estarmos firmes, olhando e seguindo a Cristo. Finalizando o livro de Juízes, nós podemos dizer claramente que enquanto teve um juiz, um libertador, guiado, orientado por Deus, guiando o povo de Israel procedeu bem. Enquanto o povo de Israel, seguindo as orientações, olhando, obedecendo a Deus através dos seus juízes, foi bem, foi prosperidade, foi paz para o povo de Israel. E nós temos relato em cada juiz, enquanto durou essa geração, paz, durou 20, 30, 40 anos. Mas passado o juiz, passada essas orientações de Deus, ou o povo desprezando isso, o que vinha? Desvio, castigo, destruição e assim por diante. Então aqui, para nós finalizarmos o nosso livro de Juízes, nós temos que trazer a nossa lembrança e a importância do nosso supremo, eterno juiz, que é Cristo Jesus. Que nós precisamos estar olhando para Ele, como diz lá em Hebreus, no capítulo 12, no verso 2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Só assim nós poderemos correr a nossa carreira, aproveitando o contexto de Hebreus. Só assim nós poderemos ou conseguiremos permanecer fiéis a Deus, sabendo o que nós devemos fazer, como nós devemos fazer, tão somente seguindo a Cristo, que é a lâmpada para os nossos pés, que é a luz para o nosso caminho. É Ele, é o nosso pastor, sumo pastor das nossas almas. Ele é o nosso juiz. Em Cristo nós teremos a orientação e a certeza de vitória, que para nós é a vida eterna com Cristo Jesus nos céus. Com isso então, irmãos, nós estamos terminando a lição de número 10, onde nós seguimos esses 3 tópicos: a idolatria, o santuário particular de Mica e o santuário em Dan, desordem e irregularidades na vida política e religiosa de Israel, e o terceiro, remorso dos israelitas e transição para o reinado em Israel. Que Deus vos abençoe e que em nossas classes nós consigamos a transmitir a necessidade, não somente a necessidade, mas também o prazer que é estarmos estudando a palavra de Deus para observarmos como nós devemos agir, para que Cristo venha a cada dia nos transformar, nos aperfeiçoar e sempre, como diz o final da nossa terceiro tópico, olhando para Cristo, para que nós possamos caminhar no caminho direito que leva aos céus. Deus abençoe em Cristo Jesus.